Essa dica de agora é uma dica de um aplicativo. E eu quero deixar muito claro que eu não ganho nada indicando esse aplicativo, ele tem ali suas funções premium, né, suas funções pagas, mas ele tem as funções gratuitas que vocês podem utilizar. Eu tenho pacientes que usam, que eu peço que use para conseguir monitorar melhor o humor. E monitorar melhor o humor, essa oscilação, é importante para o direcionamento diagnóstico. E esse direcionamento e o tipo de tratamento, quando você sabe e entende um pouco mais essa modulação, é muito importante. E às vezes o próprio paciente, você não percebe essa alteração. Você não percebe a intensidade, não percebe os gatilhos. E nesse app, eu fiz aqui como se eu estivesse fazendo, isso eu fiz na tela do meu celular. Percebe que dá, como você tem estado, você pode marcar grato, incerto, triste, feliz, as coisas do dia, se você esteve com a família, não esteve, o que aconteceu. Isso eu fiz agora há pouco, para dar um exemplo para você de como fica, né? Fiz alguns dias, já estava marcando para poder conseguir gravar essa tela para vocês. A parte gratuita aqui tem um gráfico que você vê a mudança, né? O gráfico da alteração de humor, os dias que isso aconteceu, e especialmente porque você pode botar notas ali do que aconteceu naquele dia e saber o que foi o gatilho. Qual gatilho que naquele dia alterou a minha carinha ali quando eu marco a carinha do humor deprimido, com raiva, exaltado, tudo isso você pode marcar. É esse app aqui, chama Dailyo. Ele é um bom aplicativo para oscilação de humor e é bom para quem não consegue perceber, por exemplo, que foi no período menstrual, que é ali que acontece 7 dias antes, que acontece 10 dias antes, e aí você vai conseguir monitorar quando acontecer no outro mês, você vai observar, puxa, aconteceu nesse mês também, e aí conseguir definir melhor isso. Eu não sei quanto tempo ele fica, se fica eternamente gratuito, né, de acordo com o tempo que a pessoa usa, mas essa parte tem dado certo para quem eu indico sem precisar assinar e faz um bom gráfico, né, para entender pelo menos em 2 meses, e você conseguir levar aí uma melhor informação para o seu psicoterapeuta, para o seu psiquiatra, para você, né, entender melhor por que você está oscilando. Porque muita gente, apesar de falar que muda de humor, não percebeu em que situações isso aconteceu. Então, qual o objetivo aqui? Que você tenha clareza sobre o que está acontecendo. Porque, de repente, isso pode te gerar uma grande surpresa. Você perceber que ao oscilar assim de humor, você começa a perceber que é toda vez que você está com fulaninho, ou toda vez que alguém do trabalho fala isso, ou toda vez que você está na casa de alguém, toda vez que acontece X coisa. Então você vai observando que na verdade a alteração de humor tem a ver com aquela frustração daquele dia e daquela situação. E isso é algo que a gente precisa entender e saber.